Que Deus abençoe a sua terça-feira nesta Semana Santa. Hoje é o terceiro dia da Semana Santa. Tivemos este domingo de Ramos, tivemos esta segunda-feira de poder e direção na Igreja Universal do Reino de Deus para o congresso, para o sucesso. E hoje, terça-feira, é o dia da cura, é o dia da saúde. Preste muita atenção no que o nosso Senhor fez na vida desta senhora. A senhora Arlete, ela foi curada de um problema gravíssimo. Eu, depois de tossir, senti uma dor que nunca tinha sentido na vida. Fui operada de urgência, só quando acordei da cirurgia é que me apercebi da gravidade da situação. Eu estava podre por dentro. Dona Arlete, você passou por uma gripe. É uma doença que toda a gente passa, não há ninguém que não tenha sofrido com uma gripe na vida. Mas essa gripe foi mais decisiva. Teve uma tosse e deu-lhe uma dor que nunca tinha tido antes. Nunca. Eu constipei-me, uma coisa normal, e eu desvalorizei porque não era uma situação que me levasse a um hospital. Só que eu estava com uma tosse muito seca e ao tossir numa dessas vezes, que eu tossi com muita frequência, e quando tossi, parece que rebentou qualquer coisa na parte direita. Porque abaixo. Quando tosse também faz um esforço extra no abdômen, não é? Exatamente. Naturalmente o organismo reage assim dessa forma. Exatamente. E quando tossiu sentiu que algo repuxou dentro de si? Exatamente. E que eu parecia que tinha rebentado ali qualquer coisa. Não liguei muita importância, mas fiquei com dores. Fui ao hospital porque a perna direita ficava presa, não tinha dores. Quando mexia, tinha muita dor. Fui ao hospital, no hospital o médico que me atendeu, a primeira coisa que ele me perguntou foi um bocadinho assim... ignorou um pouco o seu estado ignorou clínico. Um bocadinho tudo. E ele perguntou-me qual das duas queria que eu fosse atendida. E eu disse, olha, eu realmente da gripe, eu até tomo qualquer coisa e vou aguentando. Agora, esta parte aqui embaixo é que tenho muita dor mesmo e não consigo mexer a perna. Ele, entretanto, foi ver lá os relatórios lá no computador e eu tinha tido algumas entradas em 2015, isto foi em 2016, e ele foi ver os anteriores e disse, pois você tem problemas de intestinos e não sei o quê, portanto isto deve ser uma infecção intestinal. E manda fazer umas análises, única e simplesmente. Mete-lhe uma soro e mete-me algo, portanto, para aliviar a dor. Entretanto, enquanto eu estive a tomar o medicamento e o soro, eu até, quando ele me deu alta, eu até estava-me a sentir bem. Bem anestesiada também. Pronto, aquilo estava ali mais ou menos, pronto, não tinha tanta dor, tudo bem. E vim para casa com um antibiótico para os intestinos, que eu estava com uma infecção intestinal. Isto foi numa quinta-feira, eu vim para casa. Na sexta-feira não conseguia andar. No sábado resolvi ir a um posto médico. Porque aquela dor apanhava e comprometia mesmo até o seu andar? Tudo, porque era uma dor única, cá de cima até lá abaixo. Eu tinha uma dor, era uma coisa, apanhava uma parte dos rins, pronto. Mas eu fui sempre, pensei, se ele que é médico manda-me tomar uns antibióticos para uma infecção intestinal, quem sou eu? Mas pronto, fui ao médico dos recursos para avaliar também a parte da expectoração, da tosse que eu tinha, porque continuava a ter muita tosse, e a médica, quando me observou, ela disse, você está a fazer uma infecção respiratória, portanto vai parar com esses antibióticos e vai tomar estes antibióticos. Assim, todo o antibiótico, ou um ou outro, mascarou sempre a dor que eu tinha, porque aliviava ligeiramente. Realmente aliviou-me, eu fiquei muito melhor, até mesmo da tosse, a tosse passou completamente, mas aquela dor continuava. Entretanto comecei a inchar muito, eu vestia umas calças de fato de treino que era a única coisa que eu aguentava porque me apertava na zona da cintura e aquilo doía muito. Essa noite foi horrível, horrível. Não conseguia dormir? Não conseguia dormir, nada. E depois comecei a delirar com febre, porque entretanto a infecção fez muito pior, porque eu, em vez de pôr água fria, ao gelo, eu estava a pôr água quente
Porque não percebia, efetivamente, que Qual era? estava com uma infecção interna Não tinha essa noção. num órgão. Não tinha a noção, achava Não que tinha. era uma dor, ou talvez, se calhar, passou pela sua cabeça ser um mau jeito de uma tosse Tal e qual. que era repetida Certo. por causa da gripe que tinha na altura. Exatamente. A gripe era a sua doença na altura, a sua patologia, tudo aquilo que lhe estava a acontecer. Era aquilo que mais me preocupava era realmente a gripe, porque eu estava mesmo toda congestionada e não conseguia respirar e era uma tosse terrível. Após uma segunda opinião, a médica olha para si, se calhar com outros olhos. O que é que lhe dizem? O que é que lhe fazem? Assim que ela me viu e que eu lhe expliquei, ela mandou-me deitar. Assim que me apalpou, ela disse: eu vou tirar uma opinião de uma outra colega, mas vai já para a cirurgia. Mas porquê para a cirurgia? E ela disse: não, você vai ter que ser operada porque apêndice, isto deve ser apêndice. Nunca pensou nessa hipótese? Nunca. Poderia ser nunca. uma apendicite ou algo associado? Nunca me passou. Achei apêndice, mas tudo bem. Quando vai para a cirurgia, também não entende a gravidade da situação? Nunca. Entretanto, eu começo a levar, lá está, outra vez, os medicamentos, eu só me venho a perceber da gravidade. E não porque me tenham dito, mas que eu vou fazer então uma ecografia e depois da ecografia vou fazer uma TAC, porque como eu sou asmática, eu tomava bombas de Ventolin e era a cortisona, e então eu, para fazer uma TAC com contraste, eu teria que tirar toda a cortisona que tinha levado, e a médica que me está a fazer a TAC diz: não há tempo. Quando está prestes a entrar no bloco operatório, percebe que vai ser alvo de uma cirurgia que não sabe ao quê, o que é que você pensa? Pede alguma coisa a Deus? Sim, pedi para que se fosse a mão dele a fazer a operação. Aí eu, quando acordo, eu estou no recobro e quando apalpo, sinto que tenho ali um saco. No outro dia de manhã, às 8 da manhã, a equipa médica vai-me ver. A primeira palavra da minha médica foi: você está viva, foi um milagre. E então o médico depois fala e diz que eu levei 50 pontos porque me tiraram os intestinos para fora, porque os intestinos tinham crostas. Portanto, eu estava a fazer, foi uma apêndice que rebentou e que já estava generalizada. Portanto, mais um minuto chegava ao sangue. Já estava a infectar os órgãos em redor, tudo à sua volta. Sim. Podemos dizer até que já estava com uma septicémia, uma inflamação geral no corpo. Sim. E ele diz que se não tivessem intervencionado tão rápido, eu não estaria cá. E eu disse: foi um milagre. E ele ficou assim a olhar para mim e ele disse: mas não está livre? E eu disse assim: estou, porque é assim, se não estiver bem, depois eu tive aquela recuperação, não podia comer por causa dos intestinos, porque os intestinos teriam que acamar novamente, porque os nossos intestinos são longos. Não era suposto lhe abrirem literalmente a barriga? Não. Para ver como é que estariam os outros órgãos? Não. E então, quando eles tiraram tudo e limparam e fizeram um bom serviço, porque realmente eu estou aqui, mas que não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Foi mesmo um milagre. Os médicos disseram que era um milagre estar viva. Mas amém, é isso mesmo. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus que faz o que o ser humano não pode fazer, porque nós somos limitados. Mas devido à nossa fé, rompemos barreiras. Devido à nossa fé em Deus, o milagre acontece. Aconteceu com a senhora Arlete, vai acontecer com o Senhor, vai acontecer com a senhora. Hoje, terça-feira, nós estaremos começando um novo propósito no culto da saúde. Todos vão receber um pouco da pasta de figo, uma ligadura
feita, ou melhor, uma ligadura que estará coberta com a pasta de figo que nós usaremos no local da enfermidade. Claro, vamos colocar numa bolsinha direitinho. Por que a pasta de figo? Por quê? O que isso tem a ver? Se você lesse a Bíblia, não perguntava isso. Foi a direção dada ao rei Ezequias, que ia morrer com uma doença mortal, mas Deus lhe curou e lhe deu mais 15 anos de vida, a vitória contra os seus inimigos, e ele usou o emplastro com a pasta de figo. Seguindo essa direção, nós também vamos dar a todas as pessoas esse emplastro feito, preparado, com amor, com carinho, com fé, dentro de uma bolsinha, para você colocar em cima do local da enfermidade. Essa dor, esse problema, essa doença vai ter que sair por causa da pasta de figo? Não! Por causa da minha fé, da sua fé, da nossa fé, por causa do poder de Deus. Essa pasta de figo apenas será um ponto de contato, uma forma de nós materializarmos a nossa fé. Aqui na Ilha da Madeira, no nosso cenáculo do Funchal, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, nesta terça-feira, o terceiro dia da Semana Santa. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. O meu inferno começou desde muito pequena. Eu com 7 anos comecei a ter visão de vultos. Eu via pessoas mortas. A minha mãe levou-me para um centro espírita porque eu comecei por desmaiar. Eu desmaiava constantemente em qualquer lugar e não sabia porquê. A minha mãe era uma pessoa muito rude nessa altura e espancava-me muito. E a minha mãe, houve uma altura na minha infância e da minha juventude que eu pensei que a minha mãe não gostava de mim, não me amava. E foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio, porque para mim o chão tinha-se aberto. Eu comecei a ter depressão profunda com 18 anos. Era um vazio que havia dentro de mim, era uma tristeza enorme, que nada comatava, nada supria aquela tristeza, aquela angústia que havia dentro de mim, aquele vazio. Eu comecei na bebida, álcool, droga, tabaco, tudo. Eu tinha a coluna de uma pessoa de 60 e tal anos e que eu não conseguia andar. Eu estava a andar numa cadeira de rodas. Tive um problema grave também nos intestinos. Para além desse problema que eu tive grave nos intestinos, eu tive um tumor maligno. Eu casei muito nova, pensava que casando eu iria encontrar a felicidade, não é? O preenchimento. E isso não aconteceu, como é óbvio. Pior ainda, porque fui vítima de traição durante imensos anos. Eu achava-me a pior pessoa ao cimo da terra, a pior mulher ao cimo da terra, com 34 anos. Foi quando eu descobri, por último, que ele tinha mais uma vez me traído e eu tentei o suicídio cortando os pulsos. Mas ouvi o Bispo Macedo no rádio, no momento em que eu estava sozinha, não tinha ninguém em casa. E no momento em que eu estava para cortar, eu estava mesmo com a lâmina nos meus pulsos. O rádio começou a tocar do nada, com o Bispo a falar, dizendo: você que está aí, que se acha sem valor, Jesus a ama. E isso para mim foi a palavra de salvação, não é? Para mim foi.
tudo quanto eu precisava ouvir. Porque tinha passado por tudo isso, para além das doenças que tive, que eu fui muito doente durante toda a minha vida, não é? Para mim foi a luz ao fundo do túnel. Eu estava, quando eu entrei na Igreja Universal pela primeira vez, eu estava no fundo do poço. Eu não via saída, eu não via luz. E a voz do bispo, para mim, foi a luz que eu precisava. Então, eu comecei a ir à Igreja Universal e a usar a minha fé para combater todos os meus problemas. A médica, ela mandou-me para o Hospital Santa Cruz para ser operada. Eu usei a fé, não é? Antes de ir. E o médico observou tudo e disse assim, disse-me, o que é que a senhora veio cá fazer? A senhora não tem nada para ser operada. Eu disse, doutor, pode-me explicar o que é que significa isto que eu tinha? E ele disse-me, olha, minha querida, é assim, o que você tinha era um tumor maligno. Agora eu digo-lhe uma coisa, não me pergunte como, nem porquê, porque foi um milagre. E comecei a ter consciência que eu precisava do Espírito Santo. Eu tinha que ter o Espírito Santo, porque sem ele eu não conseguia suportar tudo o que viesse pela frente. Então, eu busquei com todas as minhas forças. Foi maravilhoso, foi o preenchimento que me faltava, não é? Porque hoje pode haver situações que acontecem, porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações que têm necessidade de serem resolvidas, não é? E que muitas das vezes as pessoas vão abaixo com essas situações. E hoje eu encaro-as de maneira diferente. O Espírito Santo para mim é o meu tudo, é o ar que eu respiro. Quem via aquela Sandra cabisbaixa, cara fechada, triste, angustiada, que nem falava, nem falava. Isso assim hoje vê, sai à porta, bom dia, boa tarde, com um sorriso, sempre, porque ele está dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, aquilo foi tudo preenchido. Hoje eu sou saudável, não é? Não sou mais doente, vou ao médico, faço as minhas análises, os meus exames, isso tudo, e está sempre tudo bem, graças a Deus. A nível de financeiro e familiar, eu estou bem, graças a Deus. A minha família, com a minha mãe, hoje, eu dou muito bem com a minha mãe. Deus me honrou de uma forma sobre modo grandiosa. Deus me supre toda a necessidade. É Ele, o Espírito Santo, que me dá essa força, é que me dá essa garra, não é? Porque não é, isso não vem de mim, vem dele. O Espírito Santo transformou a minha vida por completo. Quarta-feira já é um dia muito importante na igreja, porque é um dia que nós dedicamos à alma, dedicamos, sobretudo, à salvação. Todos os dias, os que vêm aos nossos cultos têm a chance, a oportunidade de ter sua alma salva, de entregar-se a Cristo. Mas quarta-feira é especial. E muito mais na Semana Santa. Como mostram as imagens, Jesus lavando os pés dos discípulos. Então esta quarta-feira será ainda mais especial, porque nós vamos lavar os nossos pés. Eu vou lavar os seus pés. Os meus pés também serão lavados pelo pastor, meu companheiro, e eu lavarei os pés dele. Por que vamos lavar os nossos pés? Deixando para trás, lavando o nosso passado, endireitando os nossos caminhos, para que possamos andar nos caminhos da fé. Por isso que quarta-feira, no caso amanhã, será tão importante
neste quarto dia da Semana Santa. Não falte. Esta semana é uma semana separada para Deus, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Atenção para a programação da semana mais importante do ano, a Semana Santa. Segunda, dia 11, assim como Jesus determinou que a figueira não desse mais frutos, será determinado que terminem todas as maldições e problemas financeiros. Terça, dia 12, a oração pela cura de todas as enfermidades com a distribuição da pasta de figos. Quarta, dia 13, a noite do perfume. Tal como Maria derramou o perfume nos pés do Senhor Jesus, iremos também nos derramar por inteiro diante de Deus. Quinta, dia 14, baseado no primeiro milagre de Jesus, que transformou a água em vinho, será determinada a transformação total na sua vida amorosa. Dia 15 de abril, a Sexta-feira Santa, com o cálice da vitória, através do sangue do Cordeiro, haverá o triunfo sobre todas as maldições. Dia 16, o sábado de Aleluia, a determinação em jejum, para que nas suas mãos esteja a chave para abrir as portas de todos os caminhos da sua vida. Dia 17, o grande domingo da ressurreição, o dia de Páscoa será marcado pela celebração da Santa Ceia e a determinação para que Deus ressuscite tudo o que está morto na sua vida. Participe da Semana Santa, uma semana marcada para transformar a sua vida em todos os templos da Universal.